Shalom, meus irmãos, meu nome é Carlos Rocha, eu sou evangelista na Casa do Senhor e o Espírito Santo tem nos dado um texto, há muitos anos me deu esse entendimento, eu quero compartilhar com vocês, está em Lucas, capítulo 11, versículo 21, que diz assim: Quando o valente guarda armada sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Essa foi a palavra que Jesus disse. Esse valente aqui eu entendo como um espírito-chefe, comandante de um exército, de uma guarnição, seja em uma casa, seja numa rua, seja num bairro, seja num distrito, uma cidade. E Paulo escreveu sobre uma hierarquia em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E nós aprendemos aqui o seguinte: quando a gente, como servos do Senhor, temos uma visão de um espírito-chefe, comandante num lugar, e a gente entra em combate espiritual, não porque queremos fazer, porque tem uma frase aqui que eu gostaria de ler, que diz assim, quando a vontade de Deus está sendo feita sobre a terra, pessoas perdidas são salvas, pessoas enfermas são curadas e as necessidades de pessoas pobres são supridas. Infelizmente, algumas áreas de nossas cidades parecem resistir a todos os esforços para pregar o Evangelho, conforme é da vontade de Deus. Todavia, há uma maneira de desvendar as forças invisíveis que operam nestas áreas, para que possamos desarraigá-las através da oração. Gostei muito dessa frase, a frase está na contracapa do livro de Peter Wagner, Derrubando as Fortalezas em Sua Cidade. Irmãos, Jesus disse que um valente, quando domina, está tudo em segurança, mas sobrevindo outro mais valente, Jesus se referiu a ele mesmo. O valente ali era Satanás, porque o povo judeu, você vê que onde Jesus andava, o povo judeu, o povo da aliança, né? Era o povo que recebeu a lei de Deus, o povo que só cria em um único Deus, Yahvé, estava manifestando demônios. Aqui no caso, o texto de Lucas 11 fala de um judeu que tinha um espírito mudo. Quando ele foi liberto, ele passou a falar e a multidão ficou maravilhada. E os religiosos da época foram criticar Jesus, acusando que ele havia expulsado esse demônio pelo príncipe dos demônios. Então a gente não está aqui tendo um contexto de uma nação pagã, era o povo da aliança, né? Era o povo judeu. Então Jesus dá esse ensinamento. O Satanás estava armado ali, tinha um domínio ali, e ali Jesus, o mais valente, amarrou esse valente, amarrou Satanás, né? O expôs ali, na verdade. Isso começou lá no deserto, né? Jesus o venceu e todo o seu exército no deserto. No final do jejum, veio o próprio Satanás, veio ali tentar Jesus, Jesus o venceu ali. E após aqueles 40 dias, Jesus desceu ali do monte e o seu ministério começou de forma sobrenatural. Então existem algumas coisas, irmãos, que a gente deve entender e aprender com Jesus. Você que ora, e chega a um ponto que você fala, não estou vendo solução. Meu Deus, essa pessoa, um parente, um amigo, um pai, uma mãe, na idolatria, na feitiçaria, né? Na rua onde você mora, né? Tráfico, e tantas outras mazelas na cidade, né? E o que nós temos aprendido? Que a guerra
é vencida primeiramente nas regiões celestiais, né? Então há níveis de guerra também, né? Níveis de guerra a nível de nação, a nível de um estado, um território, uma região geográfica, né? Uma cidade, um bairro, né? Na família. Eu vou dar um exemplo que o Espírito Santo me lembrou aqui. Um dia um jovem de 14 anos me procurou e disse: Evangelista Carlos, me ajuda. A minha classe está sendo a mais perturbada. E a professora veio e ela sabe que eu sou crente. Ela falou: Fábio, ora. Ora, meu filho, ora ao seu Deus. Eu também vou orar. E a classe, considerada a classe das 8ª série e 7ª séries no meu turno, no meu período, a mais problemática. O que eu falo para ela? Eu falei para ele: olha, pede para ela observar quem começa a bagunça na classe. Alguém é usado pelo inimigo como um chefe. Aí ele foi e falou com a professora também cristã, e a professora discerniu. Começava com um menino, 15 anos esse menino, repetente, na época, repetia. E ele passou para mim, eu falei: agora você vai falar para ela levantar um clamor. Fala para ela orar pelo menos uns 7 dias, 10 dias, na madrugada, e orar por ele. Você também ore por ele, em nome de Jesus. E depois de umas 2 semanas ele veio me trazer a boa nova, que esse rapaz havia, vamos dizer, se amansado, havia parado em partes ali as brincadeiras, a bagunça. E a classe, em 2 semanas, após eles terem orado, a classe se tornou a classe mais referência naquela escola. Por quê? Porque um espírito maligno, chefe, estava naquele menino, influenciando ele, usando a vida dele. Então, quando eles entraram em oração, né, o Senhor enviou um anjo poderoso ali e parou a obra daquele inimigo. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus, somos os mais valentes. E a nossa posição em Cristo, né, na guerra espiritual, isso a nível de uma classe, na sala de aula, na sua casa, na sua rua, a nossa posição é entrar diante do Senhor em oração, em jejum, e fazer frente ao inimigo. É claro que para isso você tem que estar em santidade, né? Andar na presença. Pode ter brecha, mentira, pode ter brecha, uma vida de impureza, adultério, fornicação, pornografia. Tem que estar na presença do Senhor. O inimigo ri daqueles que querem fazer frente a ele com a armadura toda rachada, cheio de brechas, cheio de pecados. Nós estamos aqui falando, já crendo que você, se está nessa posição, vai se posicionar, vai pedir perdão ao Senhor, porque Ele é perdoador, e vai entrar na presença do Senhor e andar em santidade todo dia, né? O nosso desejo aqui é esclarecer para aqueles que já estão na presença, em oração, buscando ao Senhor constantemente e não estão vendo o resultado. Deixa eu dizer aqui um testemunho que nós tivemos em 2017, no Rio Grande do Norte. Nós fomos convidados para ministrar numa igreja, uma conferência de 3 dias, e teve uma irmã que é uma senhorinha de muita oração, né? Senhorinha, uma jovem senhora, seus 40 e poucos anos. E ela nos convidou para ir lá no bairro onde ela morava. E ela contou, né? Uma facção criminosa dominando o bairro, né? Muitos roubos, assaltos, os comércios
muitos comércios, ela me mostrou, ela tinha um comércio, ela deve ter até hoje esse comércio, e os outros comércios, só ela e mais uma outra pessoa aberta até às 7 da noite, 6h30, 7 horas, e os outros todos fecharam, não aguentaram, muito roubo, né? Homicídio, derramamento de sangue. Era realmente, irmãos, ali no Rio Grande do Norte, uma situação bem complicada. Por 3 horas, das 9 da noite até a meia-noite, nós estivemos ministrando ela e mais 3 irmãos que ali estavam com a gente. Fomos ministrando, fomos falando. O Espírito Santo foi nos dando muita luz, muita graça. Eles foram entendendo. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não precisa de muitos para entrar na linha de frente, porque nem todos são chamados para a linha de frente. Deus precisa daqueles que se posicionam, que estão na sua presença. Tem muitos que não têm o entendimento, mas já estão prontos. E era aquele caso ali. E depois de 3 horas que a gente ministrou, vamos orar. O Senhor manifestou a sua presença. Eu me lembro que as portas do comércio dela estavam fechadas, a gente estava ali dentro do comércio dela, que era em frente à Babilônia. Eu me lembro que teve um momento que depois que o Senhor derramou aquela presença e nós orando ali já uns 10, 15 minutos, eu fui para o lado da porta e estendi a mão em direção à Babilônia. Irmãos, diante de Deus, a impressão que eu tive é que algum bandido, algum traficante ia dar um tiro do lado de fora para dentro. Veio assim esse sentimento, eu sabia que era o inimigo furioso, que estávamos num combate espiritual. Estendemos a mão e clamando e ordenando, valente espiritual desse lugar está repreendido. Em nome de Jesus, te ordenamos que você seja amarrado e lançado no abismo. E foi um combate maravilhoso. E isso foi em 2017, novembro de 2017. Quando foi já em dezembro, a polícia entrou em greve. Vocês podem ver aí na internet, né? Que em dezembro a polícia entrou em greve em Natal. Passou uns 10 dias, todos os noticiários, polícia em greve, os bandidos deitando e rolando. E eu me lembro que eu liguei para ela e falei, irmã, o que está acontecendo aí? A polícia entrou em greve, eu estou aqui, eu estou orando por vocês. Ela falou, irmão Carlos, por incrível que pareça, depois daquela oração, uma paz caiu aqui. Aqui não se tem mais roubo, não se tem mais homicídio, se matam, não matam mais aqui, porque não tem mais. Os comércios voltaram a funcionar, com todo esse caos, aqui há algo diferente aqui no bairro. E era um bairro conhecido em Natal. Se eu não me engano, o nome do bairro é Maria Luísa, Jardim Maria Luísa, alguma coisa assim. Foi considerado um dos bairros mais violentos de Natal. E ela testemunhando isso, eu senti naquela presença do Senhor, fiquei muito feliz. Depois voltou tudo ao normal, mas aquela cidade, aquele território mudou, porque nós somos os mais valentes. E a nossa posição, quando não entendemos o que está acontecendo, é entrar no mundo espiritual e amarrar o valente, amarrá-lo, ordená-lo que saia, né? Que seja expulso do território. Então, para isso, você tem que estar na presença do Senhor. Então, a gente temos tido muitas experiências, muitas, irmãos. Não é de hoje que a gente tem esse chamado espiritual em muitos lugares, a nível de uma casa, de uma rua, de bairros, né? O Espírito Santo de Deus é quem nos capacita. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você entenda isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo meu contato, em nome de Jesus. Se você quiser entrar em contato com a gente temos esse chamado para ensinar sobre guerra espiritual na palavra e com alguns testemunhos que temos vivido ano após ano. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus.